Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia. Vamos estar dando sequência, então, aos nossos estudos deste tema, a administração de drogas nos seres vivos, nos seres humanos. Estamos discutindo, isso que a farmacologia discute, não é? Nós, de forma inicial, categorizamos, classificamos, dividimos a farmacologia em dois grandes blocos, farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética é o caminho da droga pelo organismo, farmacodinâmica, basicamente, é o efeito. Dentro da farmacocinética, nós subdividimos em quatro blocos, quatro pilares: absorção, distribuição, biotransformação ou metabolismo e a eliminação ou excreção. Já discutimos no primeiro vídeo a absorção e pontuamos, deixamos ali gravado dois grandes temas dentro do contexto da absorção, que são as vias de administração e as barreiras. E agora vamos seguir discutindo dentro da farmacologia, mais precisamente dentro da farmacocinética, dois grandes blocos que serão a distribuição e a biotransformação, ou seja, também o metabolismo. Quando nós falamos de distribuição, eu quero que o senhor acompanhe comigo aqui na tela. Uma vez absorvido, o fármaco se distribuirá para todo o corpo através do quê? Da circulação sanguínea. A distribuição é a passagem do fármaco do compartimento intravascular do sangue para o compartimento extravascular, órgãos e tecidos. Ainda comigo aqui na tela, o senhor acompanha que a distribuição, como é que funciona? A droga vai chegar a todo lugar ao mesmo tempo? Não. Ela chega primeiro aonde? Nos órgãos mais vascularizados. Vai chegar nos outros órgãos também, certo? Mas vai chegar primeiro nos mais vascularizados. Sistema nervoso central, pulmão, coração. E depois vai sofrer uma redistribuição aos tecidos menos irrigados. Por exemplo, o tecido adiposo. É nesta etapa, exatamente nesta etapa, que a droga vai chegar ao local aonde ela vai atuar. Bem, como é que vai acontecer essa distribuição, certo? Numa grande maioria das vezes, praticamente na sua totalidade, ela vai acontecer ligada a proteínas plasmáticas. A albumina, por exemplo, a alfa-1-glicoproteína ácida, pode acontecer desta droga caminhar sozinho, mas isto não é o comum, certo? Não é o que nós vemos. Geralmente ligada a proteínas plasmáticas, a albumina, drogas um pouquinho mais básicas se ligam melhor à albumina, droga um pouco mais ácida se ligam melhor à alfa-1-glicoproteína ácida. Estamos discutindo o que então? Uma fase da farmacocinética, que é a distribuição. Dentro deste raciocínio, precisamos entender que, ao ser distribuída, algumas destas drogas vão atravessar a barreira hematoencefálica, certo? Produzindo o quê? Sedação, sono. Que drogas fazem isso? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, antihistamínicos de primeira geração atravessam a barreira hematoencefálica e vão produzir sedação. Professor, me diga um nome, desclorfeniramina. Agora, estes mesmos antihistamínicos, mas de segunda geração, não atravessam a barreira hematoencefálica. E, por exemplo, cetirizina e a desloratadina, ou seja, antihistamínicos, nem todos produzem a sedação. Os de segunda geração não atravessam a barreira hematoencefálica durante a distribuição. Eu também quero pontuar com os senhores que nós colocamos lá, quando falamos da absorção, colocamos algumas vias de administração e dentre as vias de administração colocamos a via respiratória, tá? Bem, só para os senhores entenderem, existe um processo chamado redistribuição quando administramos medicamentos inalatórios. O efeito do medicamento é diminuído não por excreção, mas sim está acontecendo um processo de redistribuição de medicamentos que foram administrados pela via respiratória, entendendo que muitas vezes utilizamos esses medicamentos por via respiratória dentro do contexto de suas vantagens, porque eles possuem
uma grande área de superfície para absorção, é uma grande área ricamente vascularizada, certo? E eles também não têm o quê? Não têm o efeito de primeira passagem. Só que o efeito do medicamento vai ser diminuído, não por excreção, mas sim vou ter um processo de redistribuição. Aqui uma lâmina para os senhores observarem de forma macro o que nós estamos discutindo, né? A administração da droga, ela vai ser absorvida, ela vai ser distribuída, vai ser biotransformada, vai ter o efeito e depois a eliminação. É para os senhores observarem de uma forma macro. Bem, dentro do contexto que nós estamos discutindo, das vias da farmacocinética, discutimos já a absorção, discutimos a distribuição e agora vamos avançar para a metabolização. Qual é a ideia da metabolização? A ideia da metabolização é jogar a droga para fora. É algo que está estranho no teu organismo. O que é que os teus órgãos de metabolização, em particular, nós estamos falando do fígado, que é o órgão que maior trabalha com esse processo, mas também temos rins, temos pulmão, o trato gastrointestinal também faz metabolização. A ideia é fazer o quê? É jogar para fora algo estranho que está no teu organismo, tá? Bem, antes de começar a falar propriamente dita metabolização, eu quero só discutir com os senhores um termo que chama-se tempo de meia-vida de um fármaco. O que é esse tempo de meia-vida de um fármaco? Por que ele é importante? Ele é importante para quê? Para a gente determinar o esquema posológico. Eu vou tomar essa droga uma vez ao dia, duas vezes ao dia, de 8 em 8, de 6 em 6. Vamos entender isso? O que é o tempo de meia-vida de um fármaco? Tá? A droga ela foi administrada, certo? Ela foi absorvida e caiu na corrente sanguínea, e eu tenho 100% agora do que foi absorvido, né? Então, por exemplo, eu tomei 80 miligramas e eu tenho 60 miligramas agora na corrente sanguínea. Então, é o 100% que está na corrente sanguínea. Bem, este 100%, quanto é que ele demora para vir para 50%? Em 4 horas, essas 60 miligramas vem para 30 miligramas. Bem, então, se em 4 horas esses 60 miligramas vem para 30 miligramas, então mais 4 horas, ou seja, ela vai cair de 30 para 15. Ou seja, o tempo de meia-vida dessa droga são 4 horas. Então, eu tomei 80 miligramas, está na corrente sanguínea 60 miligramas, porque os senhores já estudaram o efeito de primeira passagem, já discutimos isso na aula anterior, se necessário os senhores acessam, né? Então, ingeri 80, tem 60 disponível, esses 60, em 4 horas, ele vai cair para 50%. Então, vai para 30%. Então, eu sei que mais 4 horas, ele vai cair para mais 50%. De 30 vem para 15, certo? Então, eu só quero que o senhor preste atenção que o medicamento de uso contínuo, buscar a manutenção da dose, mas o máximo de queda suportável, entendendo ainda não ser o ideal, seria atingir em torno de 25% total. Dentro desse exemplo que nós estamos citando, então, o limite para você tomar mais uma dose seriam 8 horas, porque tomei 80, está na corrente sanguínea 60, esses 60 em 4 horas vai vir para 30, mais 4 horas vai vir para 15, ou seja, ele vai estar em 25% do ideal, então nós não podemos deixar baixar de 25%, principalmente de medicamentos de uso contínuo. Então, sempre entendendo que a ideia da metabolização, qual que é? É eliminar algo estranho, é eliminar o xeno, é transformar essa droga que para entrar, ela geralmente entrou lipo, certo? Para atravessar aquelas barreiras que nós já discutimos, e para sair a ideia é transformá-la numa droga hidro, tá? Então a ideia da metabolização é eliminar o estranho, tá? Eu coloquei aqui para os senhores algumas questões só para a gente fixar o que nós estamos discutindo, né? Diz assim essa questão. Vamos responder junto? Dentro da farmacocinética, temos os fatores ligados ao organismo, fatores que estão ligados ao meu organismo que vão influenciar na absorção dos fármacos, como a vascularização do local, superfície de absorção, permeabilidade capilar. Dentro desse mesmo raciocínio, temos os fatores ligados aos medicamentos, que influenciam na absorção dos mesmos. Os fatores ligados aos fármacos, né? Quais são, tá? Letra A, hidrossolubilidade? Não. O fármaco não é regra, mas quase que na totalidade, o fármaco para entrar tem que ser lipo, não hidro. Então a A já está descartada. Letra B, certo? O fator ligado ao fármaco. Vascularização do local é ligado ao fármaco?
Não, está fora também. Letra C, lipossolubilidade, peso molecular, superfície de absorção. É um fator ligado ao fármaco? Não, fator ligado ao organismo, está fora. Letra D, lipossolubilidade é ligado ao fármaco? Sim. Peso molecular ligado ao fármaco? Sim. Grau de ionização é ligado ao fármaco? Sim. Concentração é ligada ao fármaco? Sim. Resposta certa, letra D. Dentro desse mesmo raciocínio, mais uma questão para a gente fixar o que nós estamos estudando. A biotransformação é uma importante fase da farmacocinética. Né? Estudamos a absorção, distribuição e agora estamos discutindo a biotransformação. Né? Com relação à biotransformação, analise as proposições a seguir. Frequentemente facilita a excreção dos fármacos? Certo. A ideia dela é jogar para fora tudo que é estranho. Sim, tá? Correto. Em muitas ocasiões, diminui a atividade farmacológica e inativa o fármaco? Sim, também está correta. Discutimos o efeito primeira passagem já foi discutido isso na aula anterior. 3. Em algumas situações acaba por aumentar a atividade farmacológica do fármaco? Também sim, nós vamos discutir isso agora. Também não é regra, isso é bem incomum, mas muitas vezes aquela droga recebe um aparato farmacêutico, certo? Para que ela entra como uma prodroga e ao passar pela biotransformação, pela fase do metabolismo, o que é que acontece? Ela é ajustada para começar a produzir o seu efeito. Então, na realidade, as 3 proposições estão verdadeiras, tá? Então, todas as proposições estão corretas. Vamos lá, vamos discutir esse último item que eu coloquei aí. Em algumas situações, acaba por aumentar, a biotransformação aumenta a atividade farmacológica do fármaco. Então, bem, quando nós discutimos de metabolização, já discutimos então que o principal órgão que trabalha com metabolização é fígado, mas também nós temos rins, pulmão, trato gastrointestinal, né? Trabalhando nesse processo da biotransformação, mas o órgão, a ideia do órgão de biotransformação, de metabolização, é o fígado, tá? Nós vamos ter 2 fases, basicamente, do metabolismo. A fase 1 é uma fase do quê? Onde nós vamos procurar, o órgão vai procurar fazer o quê? Ou oxidação, ou hidrólise, ou redução, na busca pelo quê? Por transformar essa droga, por inativar ela, certo? Para diminuir o seu efeito farmacológico e jogar ela fora. Para pegar essa droga que está lipo e transformar ela em hidro, para que ela possa ser eliminada, tá? E na fase 2, qual que é a ideia? A ideia é conjugar, certo? Algo, ácido glucurônico, glutationa, grupamento sulfato, facilitando o quê? Que essa droga se torne ainda mais hidro para que ela seja eliminada. Bem, mas acontece o seguinte, o metabolismo de fase 1, principalmente permeado pela CYP, né, pela citocromo P, pelo grupo da citocromo P, por exemplo, tem algumas drogas que por exemplo, o enalapril, tá? É um inibidor da ECA, da enzima conversora de angiotensina. Eu administro ele como uma prodroga. Então ele entra, o enalapril entra como uma prodroga, tá? E depois eu vou trabalhar, o meu fígado vai trabalhar essa droga, vai se transformar na forma ativa no enalaprilato, e aí sim ela vai começar o seu efeito. Então, ou seja, quando ela passa pelo processo de biotransformação, num primeiro momento, ela está inativa. Então, o meu fígado vai ativá-la. Isso não é o comum, mas só para vocês entenderem que tem esse tipo de exceção. E também acontece, por exemplo, o seguinte: a morfina, certo? Quando ela passa pela biotransformação, ela forma um metabólito, a princípio, mais tóxico do que a morfina. Então, ao invés da metabolização, jogar essa droga para fora, transformá-la, inativá-la e depois fazer conjugação para eliminá-la, quando ela passa pela fase 1, logicamente que o meu organismo depois tem todo um processo para reverter isso, mas a morfina, por exemplo, também é um exemplo de que o metabólito transformado nessa primeira passagem é mais tóxico do que a própria morfina. Então, eu estou citando 2 exemplos. A ideia do metabolismo é o quê? Pegar essa droga lipo, transformá-la em hidro, conjugar e jogar fora. Mas, algumas situações, quando ela passa pelo fígado, quando ela passa por essa fase 1, aí sim que ela é ativa, ela passa a se tornar ativa, o caso do enalapril, e também citei na situação da morfina, ela se torna um metabólito mais tóxico, mas o organismo tem todo um processo para jogá-la fora, que não é o tema da nossa discussão. Só para vocês entenderem que isso acontece. Depois eu tenho a fase 2 do metabolismo, que está acontecendo o quê? No primeiro momento, o que é que eu fiz? Eu estou fazendo oxidação, ou hidrólise, ou redução. Eu estou fazendo o quê? Eu estou inserindo ou expondo um grupamento polar funcional para tornar essa droga mais o quê? Mais
hidrossolúvel e jogar fora, tá? Essa é a ideia da fase 1. E a fase 2, eu depois de inserir ou expor esse grupamento funcional, que está transformando ela mais hidro, eu conjugo o quê? Ácido glucurônico, glutationa, grupamento sulfato, para facilitar a excreção dela, tá? A ideia é esta, fase 1 e fase 2, buscando o quê? Eliminar esse produto estranho do meu organismo, tá? Dentro desse contexto ainda da biotransformação, já pontuado lá atrás, eu tenho o efeito de primeira passagem, tá? O que é isso? Esse sistema porta-hepático, então eu tomei uma droga, metabolização das drogas no fígado, mesmo antes de atingir o local de ação. Então eu tomei essa droga, ela passou por aquela primeira fase da cinética, que é a absorção, e ela vai fazer o quê? Na absorção, ela passa por esse sistema porta-hepático, e ao fazer isso, o que é que o meu fígado já faz? Já tenta jogar uma parte dela fora. Por isso, muitas vezes, quando você vai administrar a droga de forma endovenosa, você vai ver que via oral, por passar pelo sistema porta-hepático, a dose, por exemplo, é 50 miligramas, 40 miligramas. E você vai administrar ela endovenoso, como a droga endovenosa, administrada endovenosa, intravenosa, ela já vai ser absorvida na totalidade, ao invés de administrar 40, administro 10. Eu não vou ter perda no primeiro momento de primeira passagem, né? Então, esse efeito de primeira passagem é a perda de atividade farmacológica. Locais além do fígado, intestino e vasos mesentéricos também podem fazer esse processo, mas a princípio é o processo de circulação enterohepático, porta-hepático. Tá? Aqui, só para a gente retomar o que nós estamos discutindo, dentro do contexto do metabolismo, da biotransformação, então o que é que está acontecendo? Eu estou inserindo na fase 1, vou produzir a inserção de uma estrutura que deixa a molécula mais hidrossolúvel, tá? Aí a oxidação, a hidrólise, redução, e num segundo momento eu vou tentar fazer o quê? Conjugar ácido glucurônico, glutationa, grupamento sulfato, para quê? Para facilitar a excreção. Professor, sempre é regra? Não. Por exemplo, aqui no item 1, ó, o fármaco, ele entrou, não passou pela fase 1, foi para a fase 2, conjugou e foi eliminado. No exemplo 2, tá? O fármaco entrou como um metabólito ativo, foi conjugado e foi eliminado. No terceiro, na subdivisão, aqui na segunda parte do exemplo 2, ele entrou como metabólito inativo já, certo? E depois foi conjugado e eliminado. E no terceiro exemplo, né, o que é que aconteceu? Ele não passou pela fase 1, não passou pela fase 2 e foi eliminado. A droga, para entrar, de preferência, ela precisa ser lipo, tá? Mas ela também pode entrar sendo hidro. Isso não é regra, tá? Mas também pode acontecer. Bem, o fígado é o nosso órgão de metabolismo, como dissemos, nós temos, na fase 1, nós temos o grande grupo da CYP, né? E aqui, só para pontuar, nós temos as CYPs esteroidogênicas, né? Que trabalham com, por exemplo, transformando colesterol em hormônios, trabalham modificando estruturas nossas mesmo, endógenas, né? Por exemplo, transformando colesterol em hormônios, e eu tenho uma outra classe de CYPs chamadas xenobióticas, não esteroidogênicas, xenobióticas, que atuam pela busca da eliminação do que é estranho. Aqui dentro desse mesmo contexto, absorver é mais do mesmo, só para o senhor visualizar num outro modelo a fase 1 e fase 2 do metabolismo. E dentro desse raciocínio, aqui eu coloquei, deixei registrado para os senhores, quando falamos dessa primeira fase aí, dessa primeira fase da oxidação, hidrólise ou redução, para os senhores entenderem que a ideia o que é inserir ou expor um grupo polar funcional para tornar essa droga mais hidro, para que depois ela venha sofrer essa fase 2 do metabolismo, né? É a conjugação, e, consequentemente, ser eliminado. Ainda dentro desse raciocínio, né, então, reações que facilitam a excreção. Né? Estamos discutindo biotransformação, estamos discutindo uma fase da farmacocinética. Principais locais de biotransformação, fígado, mas como dissemos, tem outros locais que fazem biotransformação também, pulmão, intestino, sistema nervoso, plasma, né? E a ideia da biotransformação é a eliminação da droga, aqui dentro do que já discutimos, fase 1 e fase 2, né? Essa fase 1 capitaneada pela CYPs, fase 2 acontece basicamente, a ideia seria, após, né, inserir ou expor esse grupamento, esse grupo polar funcional, seria fazer o quê? A conjugação
como dito lá já anteriormente, isso não é regra, mas seria esse o pensamento, né? Desfechos, né? Prováveis desfechos do processo de biotransformação, tá? A ideia 1, macro, término da ação de uma substância. Eu vou inativar os compostos, eu vou jogar eles fora, tá? A ideia seria essa. 2, certo? Facilitar a excreção. Então, formar produtos mais polares, produtos menos lipossolúveis, certo? Com as duas fases, né? A fase 1 e a fase 2, para que essa droga seja jogada fora. Mas também eu não posso abrir mão de discutir com os senhores, apesar de não ser o comum, muitas drogas, a gente discutiu aqui o enalapril, por exemplo, o inibidor da ECA, né? Ele entra inativo e depois da fase de biotransformação ele se torna ativo. Então, muitas vezes eu vou fazer o quê? Eu vou ativar drogas originalmente inativas, alterar o perfil farmacocinético, formar metabólitos ativos. Muitas vezes a droga é ótima, só que ela não consegue a lipossolubilidade para atravessar barreiras, aquelas bicamadas lipídicas da membrana, né? Então, o que acontece? Eu monto um aparato farmacêutico para poder fazer o quê? Eu coloco ela como prodroga quando ela passa pela biotransformação, consequentemente, eu tenho a ativação dela e sua ação. Aqui um quadro descrevendo tudo isso, não para complicar, mas só para deixar registrado. Esta é a última lâmina que vamos discutir hoje. A droga, então, quando ela passa pelo processo de metabolismo, eu posso ter um substrato dela, um metabólito, que pode ser ativo ou inativo, né? Ativo, a grande maioria deles chega ativo, né? E vai se tornar inativo, vai diminuir a lipossolubilidade dele, aumentar a excreção, mas muitas vezes, a hora que ela passa pelo metabolismo, eu ativo ele, é a minoria, né? A grande maioria das vezes, ele chega tóxico e sai menos tóxico, mas pode acontecer, como nós discutimos, da própria morfina, ele chegar menos tóxico e se tornar mais tóxico. É lógico que isso não se perpetua, porque o organismo depois faz essa fase da conjugação e joga fora, né? E também este produto chega ativo e se mantém igual, mais ou menos ativo. Como nós discutimos, são várias os desdobramentos do metabolismo, mas a ideia é chegar ativo, você receber a ação da CYP, ela vai expor um grupo polar funcional seu, vai inserir um grupo funcional nesta droga, vai transformar ela mais hidro, porque ela está lipo, vai transformar ela mais hidro, consequentemente vai para a fase 2 de conjugação, ácido glucurônico, glutationa, grupamento sulfato, para facilitar a sua excreção, e nós vamos jogar ela fora, tá? Então, terminamos aqui essa segunda parte da discussão de hoje, né? Já tínhamos discutido absorção, discutimos hoje distribuição e biotransformação. Os senhores também vão ver, além de biotransformação, o nome metabolismo, e eu vou voltar já com os senhores discutindo excreção ou eliminação e também a fase farmacodinâmica. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.